Uribe, a gente vai falar dele, União Brasil. União Brasil que hoje oficializa uma federação, é um casamento de 4 anos com o PP, o progressista de Ciro Nogueira. O presidente da União, que é o Antônio Rueda, vai receber hoje, terça-feira, governadores e presidentes de partidos de direita. A celebração ocorre depois da formalização dessa federação entre União Brasil e progressistas, que vai resultar oficialmente na chamada União Progressista. Até agora já confirmaram presença os governadores Ibanez Rocha, do Distrito Federal, Tarcísio de Freitas, de São Paulo, Ronaldo Caiado, de Goiás, Mauro Mendes, do Mato Grosso, Wilson Lima, do Amazonas, Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, Ratinho Júnior, do Paraná, Romeu Zema, de Minas Gerais e Eduardo Riedel, do Mato Grosso do Sul, todos eles desembarcando em Brasília para esse encontro promovido por Rueda. Não teve convite a governadores de esquerda nem a aliados do presidente Lula do governo. Presidentes de partidos também foram convidados, mas à direita, Marcos Pereira, do Republicanos, Baleia Rossi, do MDB e Gilberto Kassab, do PSD, são alguns dos nomes. Além de Davi Alcolumbre, que representa a União, Hugo Mota vai pelo Republicanos, presidente da Câmara dos Deputados. Eu conversei ali com algumas cabeças que vão participar desse jantar para entender. E aí, é um jantar de celebração apenas? É um jantar para discutir uma posição de oposição ao governo, já que a ideia não é conversar com governistas hoje à noite? A ideia, segundo me passaram, é discutir um posicionamento, sim, mais alinhado sobre as pautas, especialmente na Câmara dos Deputados, onde a Federação União Progressista terá 109 parlamentares, portanto, a maior bancada, ultrapassando o PL, que atualmente tem 91 deputados. Nesse encontro ainda, os partidos dizem que vão discutir uma reação de unidade ao tarifaço dos Estados Unidos. Há discordâncias entre os dirigentes das siglas sobre a postura do Brasil, frente a essa crise. Nogueira e Rueda têm disparado críticas abertas a Lula. Há 2 semanas, a federação publicou um comunicado em que acusa o governo de adotar uma retórica confrontacional contra os Estados Unidos, que compromete a capacidade do Brasil de negociar com pragmatismo e buscar acordos que minimizem os impactos dessas tarifas. Antes, Antônio Rueda já havia dito que Lula instigou a crise do tarifaço quando defendeu a extinção do dólar como moeda padrão no comércio global durante a cúpula dos BRICS e cobrou de Lula um telefonema à época ao presidente americano Donald Trump. Esse foi o motivo, Jussara Soares, do tal desconforto, da insatisfação do presidente Lula, que fez ele cobrar os seus ministros. Ele literalmente chamou os 3 ministros do União para perguntar: e aí, vocês estão de que lado? O que está acontecendo? Que críticas são essas? Porque a postura de Rueda, Jussara, você acompanha também muito bem ali o União Brasil e sabe que Rueda tem um perfil muito diferente do antigo presidente Luciano Bivar. Até então, tinha uma postura de mais cautela, procura não se comprometer com nenhum dos lados, é mais centrão mesmo. Até pouco tempo, até o tarifaço, então ele andava ali um pouco mais às sombras, né? Quem ia aos holofotes disparar críticas ao governo era Ciro Nogueira. Os dois estão bastante alinhados agora, quando a gente percebe uma posição mais de oposição ao governo nessa somatória, nessa aliança que é a Federação União Progressista. Tainá, eu chamo a atenção para esse movimento fazendo conexão justamente com o fato da proximidade com o julgamento da trama golpista, no qual o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus serão julgados. O ex-presidente Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar, ele já está inelegível e a percepção que a gente tem da política é que é preciso se movimentar para logo se posicionar e aí sim escolher um nome que possa representar a direita, esse campo da direita em 2026, fazendo frente ao presidente Lula, que vai tentar a reeleição. Eu vejo muito esses movimentos muito casados. O que, claro,
que tem sempre uma crítica, isso era uma crítica inclusive dentro do governo, dizendo o seguinte, olha, tem todos esses, o PP e o União tem 3 ministérios, mas não tem nenhuma garantia desses partidos, não há nem garantia de que lá no futuro, na eleição, eles estarão livres para apoiar quem quiser. Muita gente do governo acaba trabalhando com essa hipótese. Olha, ainda que a União lance o PP ou União lance candidato, se eles liberarem, pelo menos no Nordeste, esses ministros, esses aliados que estão aqui, para a gente talvez seja bom, né? Fique menos pior do que ter que fechar a questão em relação ao candidato do PP União. Mas fato é que a gente observa esse movimento ganhando força, inclusive Ciro Nogueira, presidente do PP, falando muito claramente desse apoio a Tarcísio de Freitas, que é o governador de São Paulo, que até agora não quer falar, pelo menos publicamente, de que pode ser um nome a concorrer ao Palácio do Planalto em 2026. Então, observa essas críticas crescendo em relação ao governo, principalmente de Antônio de Rueda, que é o presidente da União, e do Ciro Nogueira, que já fala claramente, abertamente, sobre apoiar Tarcísio para a disputa contra o presidente Lula, muito nesse movimento de buscar ocupar esse vácuo que vai ser deixado na direita com o fato do ex-presidente Jair Bolsonaro já estar inelegível e agora em prisão domiciliar, saindo da cena política. Claro que o apoio do ex-presidente é muito importante para uma ala para a direita, porque sabe que o voto do bolsonarismo faz diferença na reta final. Mas eles se colocarem à frente com o nome, definir o nome que de fato vai para as urnas contra o presidente Lula, faz diferença. Ô, Jussara, só para atualizar aqui nossa audiência, também existiu uma discussão se os ministros iam ou não. O tal desembarque, né? Tava muita gente apostando que ia ter a saída desses partidos do centrão do governo, não houve. A federação foi oficializada porque eles estão pensando mais nos estados e como cada um desses ministros, muitos deles candidatos a algum cargo político em 2026, vão se viabilizar. Políticos do Norte e Nordeste, a exemplo de Celso Sabino e de André Fufuca, regiões mais alinhadas ao presidente Lula. Então foi permitido que os ministros continuassem no governo até o prazo para se descompatibilizar, que é abril. Agora, resta saber qual vai ser a postura da federação, porque é um bocado contraditório você ter a cúpula da federação, Rueda e Ciro, disparando críticas ao governo do qual eles fazem parte.